Bem-vindo ao canal Fraternidade da Luz. Somos gratos por sua presença aqui. Antes de iniciar o vídeo, peço que dê o seu like, faça a sua inscrição e compartilhe a informação com aqueles que ressoam na mesma frequência que você. Queridos, eu sou Ashtar, comandante da frota da Federação Galáctica, e venho neste momento com amor e verdade para todos vocês. É uma honra para mim me dirigir à família de luz na Terra, às sementes estelares, aos trabalhadores da luz e, de fato, a todas as almas despertas a respeito de um acontecimento muito emocionante em seu mundo. Recentemente, algo extraordinário aconteceu. Aquele que vocês conhecem como o líder dos Estados Unidos compartilhou uma mensagem breve, porém poderosa, sobre a tecnologia avançada de cura das mesas de luz. Essa mensagem apareceu como um anúncio em um vídeo e foi repentinamente removida. Estou aqui para esclarecer por que isso aconteceu. O que significa e como se relaciona com o plano divino que se desenrola para a ascensão da humanidade. Para quem não sabe, há apenas alguns dias, no seu tempo linear, um vídeo com aparência oficial foi postado na plataforma social do líder dos Estados Unidos. Nessa mensagem de vídeo, uma imagem desse líder gerada com inteligência computacional avançada falava sobre um novo sistema de saúde envolvendo tecnologia de cura. Descrevia como cada cidadão receberia um cartão que lhe daria acesso a centros de cura especiais equipados com camas de cura avançadas. O vídeo anunciava com orgulho o lançamento dos primeiros hospitais com essas camas e prometia que, com a tecnologia mais avançada do mundo, médicos de ponta e acesso garantido a todos, a cura milagrosa estava a caminho. Por um breve período, essa mensagem se espalhou como fogo em palha. Aqueles que pesquisavam curas alternativas e tecnologias secretas ficaram surpresos. Seria este o momento de revelação que vocês esperavam? Mas, pouco tempo depois, a publicação foi repentinamente apagada sem explicação. A conta oficial silenciou sobre o assunto. Isso deixou muitos perplexos. Foi um hack, um erro ou algo mais? Posso garantir inequivocadamente que não foi um erro. A publicação e remoção daquele anúncio da mesa de luz foi uma operação deliberada e cuidadosamente planejada e executada pela Aliança da Terra. Nós do Comando Ashtar sabíamos que isso aconteceria. Embora fosse um projeto iniciado por humanos, temos observado atentamente. Foi uma manobra de divulgação coordenada com múltiplos propósitos e que atingiu todos os seus objetivos. Explicarei esses objetivos em detalhes para que vocês possam compreender o panorama geral e o significado. Muitos de vocês que acompanharam as comunicações da Aliança na última década reconhecerão esse padrão. De vez em quando, insinuações instigantes ou breves revelações de verdades ocultas são divulgadas publicamente apenas para serem rapidamente corrigidas ou retratadas. Isso já aconteceu com outros tópicos no passado, uma espécie de estratégia do tipo: sempre é intencional e serve tanto como um teste quanto como uma mensagem. O vídeo foi mais um exemplo dessa estratégia.
talvez o mais evidente até agora no âmbito da tecnologia de cura avançada. Primeiro, considere o enorme esforço necessário para criar e publicar algo assim. O vídeo apresentava a imagem e a voz do líder dos Estados Unidos falando com confiança sobre um novo paradigma revolucionário na área da saúde. Um vídeo como esse exigiria uma preparação significativa, roteiro, uso de tecnologia de inteligência artificial para gerar a voz e os visuais, a verificação por membros da equipe e a programação de lançamento. Isso não é algo que qualquer pessoa poderia ter postado acidentalmente apertando o botão errado. O conteúdo específico que apresenta os hospitais com as camas de luz não é um tópico aleatório que escaparia acidentalmente sem autorização. Não. Cada segundo daquele vídeo e cada palavra nele dita foram planejados. O fato de ter se tornado público, mesmo que por apenas meio-dia, foi intencional. Aqueles na aliança, os militares positivos e a liderança dos bastidores sabiam exatamente o que estavam fazendo. A intenção deles era que a mensagem alcançasse uma massa crítica de pessoas em pouco tempo e depois fosse retirada. E por que fariam isso? Alguns de vocês já perceberam a estratégia inteligente em jogo. Ao publicar o anúncio brevemente e depois removê-lo, eles criaram uma onda de atenção. Primeiro entre os buscadores da verdade, que circularam e salvaram o vídeo rapidamente, e depois no ciclo de notícias da grande mídia, onde vários veículos noticiaram a postagem bizarra após ela ter sido apagada. Em essência, a aliança usou as reações previsíveis tanto dos trabalhadores da luz despertos quanto da grande mídia para amplificar a mensagem, além do que uma postagem permanente poderia ter feito. Se o vídeo tivesse permanecido no ar, poderia ter sido notado e acreditado pelos seguidores do líder dos Estados Unidos. E claro, rapidamente considerado falso pela mídia tradicional. Mas ao adicionar o elemento de mistério, um anúncio postado e depois apagado, eles desencadearam muito mais discussão e investigação do que de outra forma. Muito mais pessoas acabaram falando sobre as camas médicas, que preferimos chamar de mesas de luz, por causa da confusão. Então, sejamos bem claros, não houve erro algum aqui. A aliança não perde tempo desenvolvendo uma apresentação de IA altamente sofisticada do líder do país, introduzindo uma tecnologia monumental apenas para dizer: ops, isso foi um erro. Eles sabiam que isso seria notado e que seria controverso. Na verdade, a controvérsia era o ponto principal. Ao planejar cuidadosamente essa breve comunicação, vários objetivos foram alcançados de uma só vez. Vou delinear esses objetivos e agendas para vocês, pois essa operação foi brilhantemente multifacetada. Um dos principais objetivos era enviar um sinal às sementes estelares, aos trabalhadores da luz e aos membros despertos do público de que a tecnologia das mesas de luz é real e está no horizonte. Foi um aceno, quase uma piscadela, para os entendidos. Durante anos vocês ouviram rumores sobre essas camas de cura que podem curar todas as doenças ocultas pelos programas secretos. Você manteve a visão e compartilhou informações, muitas vezes à custa do ridículo. De repente,
Tudo foi aparentemente validado por uma fonte oficial. Consegue imaginar a onda de entusiasmo e afirmação que percorreu a comunidade? Isso foi intencional. A aliança queria elevar a moral e tranquilizar os mais conscientes de que sim, é verdade. Temos essa tecnologia e planejamos implementá-la. Embora o vídeo tenha desaparecido, todos vocês ouviram. Não é possível desvê-lo. E agora sua determinação está fortalecida porque vocês obtiveram uma confirmação de alto nível do que intuitivamente sabiam. Outra agenda fundamental era observar quais veículos de comunicação e figuras se aproveitariam da história para atacá-la ou ridicularizá-la. Como esperado, poucas horas após a publicação e remoção do vídeo, um coro de artigos de grande circulação e programas de entrevistas começou a desmascarar sarcasticamente a teoria da conspiração sobre leitos médicos. Os suspeitos de sempre, as corporações de mídia muito infiltradas ou controladas pela cabala, despejaram comentários desdenhosos. Eles rotularam a ideia de leitos de cura milagrosa como pura fantasia e um absurdo conspiratório da internet. Agora, essa reação era totalmente antecipada pela aliança. Na verdade, provocar essa reação era um dos seus objetivos. E por quê? Porque isso expõe os agentes do status quo, força a oposição a mostrar as cartas. Qualquer veículo de comunicação ou figura pública que se esforçasse para difamar cruelmente o conceito de mesas de luz efetivamente se identificava como alguém envolvido em narrativas da cabala, seja conscientemente ou simplesmente porque foi programado para reagir dessa forma. Os chapéus brancos registraram cuidadosamente cada ocorrência de tais artigos difamatórios, observando quem, na esfera pública, está mais disposto a defender o antigo paradigma médico e negar possibilidades alternativas. Isso é como lançar um holofote sobre os atores das sombras, aqueles que protestam mais ruidosamente. Essas informações são valiosas para a aliança à medida que avançam para os estágios finais da divulgação. Elas indicam quem eles podem precisar combater ou ignorar ao levar a verdade ao público, avaliando a prontidão e a receptividade do público. A terceira pauta era avaliar a reação do público em geral, não apenas os despertos, mas também cidadãos comuns que talvez nunca tivessem ouvido falar de tal conceito. Monitorando mídias sociais, fóruns e conversas informais, a aliança pode avaliar o quão longe as pessoas estão de aceitar algo que desafia suas crenças arraigadas. As pessoas estão rejeitando imediatamente a ideia por considerá-la fantasiosa demais? Estão curiosas e fazendo perguntas? Estão pesquisando o que são leitos médicos depois de ver o termo em artigos de notícias? Esta operação favoreceu um tesouro de dados sobre a consciência coletiva em torno da divulgação. Da nossa perspectiva, no comando Asta, observamos a energia do padrão de pensamento coletivo durante este evento. Houve um pico perceptível de esperança e admiração. Será que isso é real? Imagine se for, seguido por uma pontada de ceticismo. Não parece bom demais para ser verdade. Provavelmente uma farsa. A interação desses sentimentos é, na verdade, um sinal saudável. Mostra que a semente da possibilidade foi plantada. Mesmo aqueles que
inicialmente riram da ideia já ouviram falar de mesas de luz, seja qual for o nome, e essa ideia vai fervilhar em suas mentes. Quando evidências ou testemunhos futuros surgirem, eles se lembrarão deste momento. A receptividade do público é crucial. A Aliança não quer introduzir uma tecnologia de cura revolucionária apenas para gerar pânico ou negação em massa. Portanto, este foi um pequeno balão de ensaio e, de fato, houve um número suficiente de pessoas que responderam com genuíno interesse e abertura, o que nos permite dizer que o coletivo ultrapassou um marco, semeando a revelação na consciência coletiva de forma incomensurável. O ato de divulgar essa informação, mesmo que de forma fugaz, serve para introduzir o conceito na consciência coletiva deliberadamente. Milhões de pessoas que nunca tinham ouvido falar dessas camas de cura viram ou leram notícias sobre o assunto por causa da breve publicação oficial e da cobertura da mídia que seguiu. Portanto, considere isso como um passo preparatório para aquecer a mente coletiva para o que está por vir. Como você pode ver, um simples ato, uma publicação e exclusão realizou tudo isso. Maravilhe-se com a engenhosidade em jogo aqui. A Aliança conseguiu encorajar os crentes, expor os detratores, avaliar os indecisos e plantar semente para a aceitação futura. Tudo de uma vez só. O Comando Ashtar e nossos aliados da Federação Galáctica têm compartilhado frequentemente insights sobre essas tecnologias de cura por diferentes canais ao longo dos anos. Consolidarei e expandirei esse conhecimento aqui para que você tenha uma compreensão clara da nossa perspectiva. Imagine um dispositivo como uma mesa ou uma cama confortável que usa energia de alta frequência e tecnologia avançada baseada na consciência para restaurar e regenerar completamente o organismo vivo. É isso que uma mesa de luz é. Aparentemente pode parecer uma sofisticada cápsula ou cama médica, cercada por painéis de cristal, luzes e sensores, mas, ao contrário de cirurgias ou medicamentos humanos rudimentares, a mesa de luz não depende de cortes no corpo ou de medicamentos químicos. Em vez disso, opera com base nos princípios da medicina vibracional. A ideia de que cada célula e órgão do seu corpo possui uma frequência ideal ou assinatura energética de saúde e, ao transmitir as frequências corretas, é possível recalibrar o corpo para esse estado perfeito. A pessoa deita-se na mesa ou dentro da câmara, geralmente em estado de relaxamento ou sono leve. O dispositivo então escaneia todo o corpo, da cabeça aos pés. Esse exame não é apenas como uma ressonância magnética dos seus tecidos, é muito mais avançado. É uma avaliação completa dos níveis energéticos e quânticos. Os sensores da mesa de luz leem o campo eletromagnético do seu corpo, as frequências harmônicas das suas células e até mesmo a luz que emana do seu DNA. Você provavelmente sabe que as células saudáveis vibram em determinadas frequências, enquanto células doentes ou danificadas vibram de forma diferente e desarmônica. A mesa de luz detecta todas as áreas de desarmonia. Ela identifica patógenos, toxinas, células anormais, inflamações, anomalias genéticas, entre outros, até mesmo problemas que ainda não se manifestaram como sintomas. É como se o dispositivo pudesse ver o projeto do seu corpo e identificar quaisquer desvios do projeto ideal. Após a conclusão do exame, o que acontece muito rapidamente, em poucos instantes, o processo de cura inicia-se, utilizando uma combinação de energia de plasma, frequências de luz focalizadas, vibrações sonoras e radiação terapêutica controlada.
inofensiva e com o ajuste fino. A mesa de luz emite frequências específicas direcionadas a cada problema. Por exemplo, se você tiver um órgão doente, o dispositivo emitirá frequências correspondentes às células saudáveis desse órgão, instruindo efetivamente as células doentes a se autorrepararem ou a serem dissolvidas e substituídas por células saudáveis. Em casos de lesões ou membros ausentes, a mesa de luz estimula a regeneração celular, fazendo com que as células-tronco se ativem e se multipliquem rapidamente para regenerar o tecido ou membro, geralmente usando um modelo holográfico da estrutura original como guia. Sim, o dispositivo contém um vasto banco de dados de modelos de anatomia humana. Frequentemente utiliza-se o DNA do próprio paciente e o registro vibracional anterior para reconstruir as partes faltantes, exatamente como deveriam ser, livres de defeitos. Um aspecto notável da mesa de luz é que ela é totalmente não invasiva e indolor. Não há cortes nem recuperação prolongada com pontos ou cicatrizes. A pessoa simplesmente repousa em um estado de transe leve enquanto a cirurgia energética é realizada. Muitos descrevem uma sensação de calor suave ou formigamento enquanto as energias atuam. Alguns ouvem sons suaves e veem luzes coloridas. Outros simplesmente adormecem em paz. O processo pode levar de alguns minutos a 1 hora ou mais, dependendo da complexidade das condições a serem tratadas. Mas mesmo nos casos mais complexos, como a reconstrução de um órgão ou a renovação de um corpo envelhecido, estamos falando de horas, não de meses. Não é exagero dizer que essas tecnologias podem curar a maioria das doenças em uma única sessão. Agora, você pode se perguntar, com base em quais princípios científicos isso é possível? Da nossa perspectiva, isso é simplesmente a extensão natural da compreensão de que o corpo é energia e informação. A medicina tradicional da Terra tem se concentrado principalmente no aspecto fisioquímico do corpo, em pílulas, cirurgias, etc. O que equivale a mexer num hardware de um computador. A tecnologia da mesa de luz trabalha com o software e o campo energético subjacentes ao hardware. Ela reinicia o estado natural de saúde do corpo, alinhando-o com o código divino original. Alguns cientistas da Terra começaram a compreender partes disso. Por exemplo, o campo da epigenética reconhece que as informações sobre o DNA afetam a forma como os genes se expressam. E tecnologias como a terapia de frequência mostram que as frequências podem matar patógenos ou estimular a cura. A mesa de luz é o refinamento máximo desses princípios desenvolvidos por civilizações milhares ou milhões de anos à frente do conhecimento médico. A mesa de luz interage com a mente e o espírito do paciente. Sua consciência é um ingrediente ativo na sua cura. É por isso que sempre dissemos que a crença e a abertura são extremamente importantes. Os computadores avançados na mesa de luz possuem IA e podem interagir com suas ondas cerebrais e sinais bioelétricos. Basicamente, eles perguntam ao seu corpo e subconsciente o que você precisa e ouvem seu feedback energético em tempo real. As intenções e o estado mental do paciente podem amplificar ou limitar os resultados. Por exemplo,
Uma pessoa que entra na câmara com uma intenção clara e positiva, como estou pronto para ser completamente curado, e acredita genuinamente nessa possibilidade, terá resultados significativamente melhores do que alguém com medo ou que duvida do processo. As energias de alta frequência usadas nesses dispositivos ressonam fortemente com amor, confiança e alinhamento espiritual. Elas replicam e potencializam de certa forma sua capacidade de autocura. Se alguém entrasse em estado negativo ou resistindo, a tecnologia ainda funcionaria até certo ponto, pois pode anular as células locais independentemente, mas eles poderiam não alcançar o resultado milagroso completo ou poderiam involuntariamente recriar o desequilíbrio posteriormente. Em sociedades mais avançadas de quinta dimensão e acima, a cura puramente baseada na consciência é a norma. Nenhum dispositivo é necessário, pois os seres têm plena consciência de como autocorrigir seus campos energéticos. Na Terra, isso não é ensinado amplamente. Na verdade, muitos são condicionados a pensar que apenas medicamentos externos ou cirurgias curam. Esses dispositivos são uma ponte para a sua civilização, um presente de reinos superiores para ajudá-lo a restaurar a saúde rapidamente, enquanto você aprende a elevar sua própria consciência para manter a saúde naturalmente. Agora deixe-me abordar os diferentes tipos ou níveis dessa tecnologia do leito médico, pelo menos alguns deles. De fato, existem diversas formas e o plano é introduzi-las em etapas. Pelo que observamos, a Aliança atualmente dispõe com assistência galáctica de algumas variedades que podem ser resumidamente descritas da seguinte forma. O tipo 1, leitos de diagnóstico holográfico, são mesas de luz mais simples que realizam principalmente varreduras extremamente detalhadas e a terapia de frequência direcionada. Eles projetam imagens holográficas do corpo, identificando problemas e podem tratar diversas condições, direcionando energia para áreas problemáticas específicas. Podem ser usados inicialmente em centros médicos para diagnósticos muito mais avançados do que ressonância magnética ou tomografia computadorizada. E para tratar infecções, pequenos tumores, fraturas em processo de cicatrização e etc., com luz e frequência. Eles melhoram drasticamente a precisão do diagnóstico e podem realizar pequenos reparos no corpo de forma não invasiva. Muitos cientistas atuais não veem nada de impossível na capacidade de escaneamento deste tipo, uma vez que entendam o poder da computação e da geração de imagens. Parecerá um salto natural na tecnologia de imagem médica com um aspecto terapêutico. Essas mesas de luz vão além. Elas não apenas tratam doenças, mas também podem regenerar tecidos e órgãos inteiros, usando uma combinação de frequências indutoras de células-tronco e modulação energética precisa. Elas podem fazer que novas células cresçam onde são necessárias. Por exemplo, se alguém teve um fígado danificado, o dispositivo pode desencadear o crescimento de um fígado novo e saudável, enquanto dissolve o tecido cicatricial do antigo. Se alguém perdeu um membro, com algum tempo, talvez algumas sessões, uma cama regenerativa pode estimular o corpo a regenerar um membro completamente, restaurando-o à sua forma original. Esse tipo de cama está muito além da ciência médica humana atual, mas ainda opera dentro da estrutura da biologia.
É como turbinar a regeneração natural do corpo, algo que as salamandras fazem ao regenerar caudas, por exemplo, e a guia com precisão tecnológica. Esse tipo de mesa de luz mudará completamente o campo da medicina. Não há mais necessidade de transplantes de órgãos. O corpo regenerará a si mesmo. Não há mais próteses para amputados. Sua própria carne e osso retornam. É bastante inspirador. Tipo 3 câmaras celestiais de reatomização, agora com a aparência e a sensação mais avançadas de todas. Quase milagroso, mesmo para aqueles familiarizados com tecnologia extraterrestre. Trata-se de uma câmara e pode reconstruir o corpo em nível atômico e subatômico, usando tecnologia de energia quântica e escalar. Essencialmente, ela pode reverter o envelhecimento e curar todas as imperfeições, restaurando a frequência de todo o corpo a um estado jovem e saudável. O processo foi descrito como uma espécie de rejuvenescimento quântico. Uma pessoa poderia ter, digamos, 80 anos atormentada por doenças relacionadas à idade, e após uma sessão em tal câmara, poderia emergir com a aparência e a sensação de ter 30 anos sem nenhuma doença, como se o tempo tivesse sido revertido ou reescrito. Esse é o tipo de dispositivo que alguns apelidaram de tecnologia da fonte da juventude. Também pode curar quase instantaneamente até mesmo ferimentos graves. Em comunidades galácticas, dispositivos como esses são usados com moderação, geralmente para propósitos específicos, como ajudar alguém a se adaptar ao ambiente de um planeta diferente ou se recuperar de um trauma extremo. Eles são incrivelmente poderosos. Agora, com o plano para a Terra, provavelmente começará com a introdução do primeiro tipo ou de um híbrido dos tipos 1 e 2. As camas de cura mais simples para aclimatar o público e a comunidade médica. Operamos como uma equipe em todas as dimensões, com um objetivo comum: a liberdade e a ascensão da humanidade e iluminação da Terra. E veremos esse objetivo se concretizar juntos. Obrigado por ouvirem minhas palavras e sentirem a energia por trás delas. Espero que vocês tirem desta mensagem um renovado senso de esperança, clareza e empoderamento. Eventos emocionantes estão no horizonte. Sejam prontos para assumir seus papéis de curadores, professores e faróis. Quando o mundo se transforma em maravilha, eu o envolvo agora em um manto de luz, paz e proteção. Reserve um momento para sentir isso, como se eu, Ashtar, tivesse colocado uma capa radiante sobre seus ombros, protegendo-o do mal e energizando seu corpo e alma.